Bem-vindos a mais um podcast do Goleiro Total, o nosso nono episódio, hoje com o professor Saulo Ariel, né, professor que tem experiência internacional em vários países aí, né, da Ásia, tá? Já trabalhou no Brasil, né, Ponte Preta, Santos, e depois teve a oportunidade aí no Buriram, na seleção da Tailândia, nos Emirados Árabes, então bastante experiência aí, bastante coisa para poder compartilhar com a gente aí nesse dia a dia. Desde já agradecer o professor Saulo pelo tempo dele, que ele possa, né, compartilhar um pouquinho do dia a dia dele aí no futebol, né, essa vasta experiência já como treinador de goleiro internacional, possui licença da CBF Academy, já fez cursos também da FIFA de treinamento de goleiro, né? Eu tive o prazer de fazer licença B de treinador com o professor Saulo lá em Belo Horizonte, né, em 2024, se eu não me engano, né? O tempo está passando, a gente está ficando um pouquinho mais velho. E estamos aqui também hoje, né, como sempre, com o professor Felipe. Fala aí, Filipão. Tudo bem, Fred, professor Saulo? É sempre uma satisfação estar com vocês aqui para a gente poder, com mais um convidado especial, a gente está trocando ideia, batendo esse papo, né? Então, com toda a experiência do professor Saulo, para a gente estar compartilhando também com todos os nossos amigos, todos aqueles que gostam e amam a posição de goleiro. Professor Saulo, uma satisfação enorme te conhecer assim, vamos colocar pessoalmente, né? Agora. Então é um prazer te receber aqui no nosso podcast e estar compartilhando alguns minutos, algumas horas aí e estar absorvendo também todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você tem para compartilhar com a gente. Obrigado, hein? Obrigado você, Felipe, Fred. É um prazer estar falando com vocês, né? E espero que a gente possa estar batendo um papo aí e contando aí um pouco da nossa experiência, da nossa vivência aí no futebol. Perfeito, perfeito, professor Saulo. Então, para a gente poder começar, a gente vai fazendo uma ronda de perguntas e tal. Dentro desse seu contexto, de toda essa vivência que você teve, quais foram os principais momentos importantes e quais foram alguma influência quando você começou a sua carreira ou algum ponto que você pode destacar desse princípio para poder chegar até agora? Bom, vamos lá, né? Eu é, tentei, né? Vamos dizer assim, ser goleiro, né? Trabalhei em alguns clubes na base, cheguei a me profissionalizar. E entre esses clubes eu passei 4 anos na formação no São Paulo Futebol Clube. E lá no São Paulo, no ano de 2002, eu conheci um treinador de goleiro, é, um ex-goleiro do Grêmio, o nome dele é Jair. E o professor Jair, ele foi um cara assim que marcou bastante nessa minha trajetória e assim, eu até me inspirei para no futuro me tornar um treinador de goleiro, né? O Jair foi um goleiro do Grêmio da década de final dos anos 60, início dos anos 80, só que início dos anos 70, ele ele foi um treinador de goleiro, acho que um dos que começou ali também é, com Valdir Joaquim de Moraes, né? E um cara muito experiente, um cara que eu acho que ele foi um dos primeiros brasileiros que foi para o Catar. Ele trabalhou no Catar muitos anos, foi o treinador de goleiro na época do Zete, no bicampeonato mundial de São Paulo, e, e depois ele saiu para o Catar. Depois, quando retornou para São Paulo, ele retornou na base. E ali eu passei 2 anos junto com ele, até o Felipe Rodrigues, que hoje é o coordenador de goleiros, juntamente com o Zete lá no São Paulo, era um dos goleiros que também trabalhou com ele, né? E ali a gente compartilhou várias experiências, né, junto e foi muito bom. Assim, eu usei foi, eu acho que um cara que me inspirou a me tornar um treinador de goleiro no futuro. Muito bom. Show de bola. E vou utilizar essa fala sua, Saulo, para poder também agradecer os meus, né, as pessoas que me influenciaram e influenciam até hoje, né? Um é o professor Serafim, né, que é do Porto Vitória,
né? Tive o prazer de ser treinado por ele lá no Espírito Santo. Ele continua aí. É, Brinco com ele que ele é o melhor lá do Espírito Santo, ele trabalhou, né, em vários clubes lá e sempre tá batendo final, já foi campeão lá várias vezes. Então, o cara que me influenciou até hoje. E o professor Silvio Siqueira, né, que hoje também está na Amazonas, foram os caras aí que me guiaram aí no começo da minha trajetória, né? Como treinador de goleiro ou como goleiro também, né? Então, sempre bom a gente agradecer essas pessoas, né? Saulão, então assim, fez a sua primeira, né, vamos dizer, os primeiros anos ali no Brasil, né, como treinador de goleiro, na Ponte Preta, no Santos, na Inter de Limeira, né? Quais foram os aprendizados ali que você tirou ali desses clubes ali, antes de você fazer essa primeira, de ir para o Buriram ali a primeira vez na Tailândia? Então, quais os aprendizados ali que você teve nessas equipes que você levou com você ali para o futebol internacional? Bom, eu quando iniciei minha carreira como treinador de goleiro, né? Eu até assim, eu comecei pela Bezinha em São Paulo, né? Tive a experiência de trabalhar no clube aqui da minha cidade, o Guaçuano, e depois rodei por vários clubes do interior, né? Trabalhando Série A3, Bezinha, Série A2, e depois fui trabalhar na Inter de Limeira. Foi o primeiro clube assim com mais tradição, né? Que eu acabei trabalhando. Aí lá na Inter fiquei por 2 anos, né? Foi uma experiência boa. Depois, quando eu saí da Inter, eu fui para o extinto Grêmio Barueri, onde eu tive uma passagem lá. Foi uma experiência boa. Lá fiz Série D de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, até chegar ao Santos Futebol Clube. No ano de 2014, eu fui para o Santos, né? E foi assim minha primeira experiência no futebol de base, né? Eu nunca tinha trabalhado na base antes. E aí eu fui trabalhar no sub-17 do Santos, onde eu peguei ali vários goleiros, né, que hoje estão jogando aí no futebol até mundial, né, como o João Paulo, o John. Então foram goleiros que passaram ali também com a gente na formação do Santos. E depois, na sequência, eu fiquei 2 anos e meio no Santos, vim trabalhar na Ponte Preta, na formação também, onde a gente conseguiu ali fazer um bom trabalho, conseguiu. Ali na Ponte a gente tinha uma parceria ali, né? Eu estava trabalhando no juvenil e no sub-20 tinha o Beto, né? O Beto Guastali, treinador de goleiro, e a gente tinha uma boa amizade ali, a gente compartilhava muitas ideias de trabalho e isso acabou que a gente fez um bom trabalho. No ano de 2017, a Ponte Preta chegou às finais do Campeonato Paulista, tanto no sub-17 quanto no sub-20. No sub-17 a gente acabou sagrando campeão e ao terminar ali no final do ano, eu recebi um convite para ir para o Buriram United, da Tailândia, para trabalhar na formação. Aí fui para o Buriram, fiquei lá durante um ano trabalhando na formação. Inclusive, hoje tem alguns goleiros que passou ali pela gente ali, que estão jogando tanto na Thai League quanto na seleção da Tailândia, sub-23. E ali foi uma época boa, né? Fiz um bom trabalho ali. Acho que minha primeira experiência internacional, aprendi muita coisa. Acho que isso acabou me dando foi assim um alicerce ali para que no futuro a gente pudesse colher alguns frutos, né, no trabalho ali na Tailândia. Show de bola. Para quem não conhece, o Buriram é um dos maiores clubes ali do futebol da Tailândia, né? Então é uma potência ali, uma estrutura muito boa, sempre está brigando nas cabeças ali, vamos dizer assim, no campeonato nacional e nas competições da Asia Championship também. E ali no Santos ali foi geração 94 ali, 94, 95, que é o John, João Paulo, essa geração, né? 94, 95, se eu não me engano. Eu peguei a geração 95. O John ele é 97.
97. Ah, tá. Aí peguei a 98, um pouco a 96 também. Show de bola. No Santos eu também trabalhei na, na, na categoria sub-23. Eu fiquei por algum tempo ali no sub-23. Logo quando foi criado essa categoria, eu, eu fui trabalhar no sub-23. Na época ali dos aspirantes, né? Vamos dizer assim. É, Show de Perfeito. bola. Professor Saulo, teve um momento dentro dessa transição de trabalhar no Brasil e logo ir para fora que você sentiu já que, não, agora eu estou preparado e posso abraçar essa oportunidade fora do Brasil, ou isso aconteceu, entendeu? E conta um pouco também como foi a sua adaptação nesses diferentes países, que foi Tailândia, Emirados Árabes, Indonésia e Arábia Saudita. Bom, então, o primeiro convite para ir trabalhar fora surgiu em 2014. Aí na época eu não me sentia assim tão preparado, né, para ir trabalhar fora do país e naquele momento eu acabei não indo. Eu aguardei um pouco mais e quando foi no final de 2017, em dezembro de 2017, surgiu o convite novamente para mim ir para Tailândia, né, através do professor José Borges, que é um brasileiro que foi um dos pioneiros lá na Tailândia. Ele está lá há mais de 25 anos e ele que me convidou, né? Ele tinha me convidado em 2014, depois 2017 ele me fez o convite novamente. Aí em 2017 eu me senti assim já mais preparado para viver essa experiência, né? Confesso que no início não foi fácil, adaptação a uma nova cultura, né? Futebol asiático, é, até a adaptação com relação à cultura, né? À língua, à alimentação foi um pouco difícil, né? Mas assim, eu sempre tive ali focado, sempre com meus objetivos, né? Traçado que era aquilo que eu queria, né? Que era buscar uma carreira internacional. Depois acabei ficando do ano de 2018 todo na Tailândia. Aí, no ano seguinte, em 2019, eu fui para a Indonésia. Na Indonésia, eu fiz apenas uma competição, foi a Piala Presidente, né, que é a Copa do Presidente lá da Indonésia. Foi uma experiência bacana, eu não conhecia. O futebol da Indonésia hoje cresceu muito, né? Em, em relação a alguns anos atrás, hoje eles estão num nível muito bom, até mesmo porque foi muitos profissionais brasileiros para lá, né? Principalmente treinadores de goleiro, preparadores físicos. E hoje o futebol lá, naquela região ali do leste asiático, eles estão num nível muito bom. E depois, na Indonésia, eu fiquei por um período, né, mais ou menos uns 6 meses. Aí surgiu um convite para ir trabalhar nos Emirados Árabes, com o pessoal que eu já havia trabalhado na comissão técnica no Santos, no Sub-23. Aí a gente foi para os Emirados, uma experiência totalmente diferente daquela que eu tinha vivido na Tailândia e na Indonésia, uma cultura totalmente diferente, mas foi muito bom. Ali passei um período bom, fiz uma temporada ali e depois acabei me retornando à Tailândia novamente, onde eu aí fui para o Samut Prakan, foi o clube que me abriu as portas ali na Tailândia para estar trabalhando na Thai League e ali foi muito bom. Ali foi um clube que eu pude desenvolver um trabalho, né? É, e hoje o goleiro da seleção tailandesa foi um goleiro que eu trabalhei com ele ali no Samut Prakan, e depois, quando a gente foi para a seleção, ele já estava, né? E hoje ele é o goleiro titular da seleção tailandesa. E ali acabei vendo, assim, fruto de um trabalho que foi desenvolvido desde lá de trás até, até hoje, né?
Show de bola. Para quem não percebeu ainda, a gente está fazendo esses primeiros convidados aqui, a gente está dando prioridade para quem teve a experiência internacional. E uma das coisas que todo mundo comenta é o seguinte: professor, quando chegou na Tailândia, se tivesse falando um pouquinho de inglês, te ajudaria no seu dia a dia lá? Ou a língua é igual, por exemplo, na Indonésia, que eles não falam muito inglês, ou talvez nos Emirados Árabes, que é um pouquinho mais difícil. O inglês te ajudaria ali naquele primeiro momento ali, nessa primeira experiência internacional? Sim, eu confesso assim, quando eu saí do Brasil, eu falava muito pouco, né? Às vezes a gente aqui, e aí, fala inglês? Ah, falo um pouco. Muitos falam, o meu inglês é intermediário. Mas hora que você se depara numa situação de ter que ir, ter que desenrolar, ter que falar numa reunião, eu confesso que quando eu cheguei na Tailândia eu tinha muita dificuldade. Mas como eu estava inserido num, num trabalho com um preparador físico brasileiro, um diretor técnico brasileiro, acabou se tornando mais fácil. Mas eu, eu cresci assim, eu melhorei, evoluí meu inglês quando eu vim trabalhar com uma comissão com todos estrangeiros. E aí Te não tinha o que forçou. fazer. Aí eu ou aprendia ou eu ia ter dificuldade, né? Então, assim, naquele primeiro momento eu cheguei, eu falei, nossa, e agora? Como que vai ser? Mas aí você vai pegando uma coisinha ou outra ali no dia a dia. Às vezes você aprende algumas palavras também da língua local, até Uhum. para estar facilitando, né, no desenvolvimento do seu trabalho, né? Mas depois, graças a Deus, a gente foi evoluindo aí. Show de bola. Quais, né, saiu ali na base, né, referência, né, o Santos na formação de goleiro, principalmente a Ponte Preta ali também, vocês ali, o Betão também formou muito goleiro bom na Ponte Preta, né? Chegou ali na Tailândia, primeiro impacto ali, qual que foram as principais diferenças assim na formação, né, principalmente que no Buriram você trabalhou na base, qual que foi a principal diferença? Você falou assim, nossa senhora, sair do Brasil ali, né, com todo respeito aos outros países, né, eu falo isso todo dia aqui, pô, o goleiro sub-15 do Brasil ali já tem uma técnica, uma inteligência ali muito boa de nível, né, de primeiro time, assim, vamos dizer, né, nos grandes centros, né? Aí você chegou lá na Tailândia, pô, qual que foi o primeiro impacto, assim, quando você viu os goleiros asiáticos? Um choque de realidade, assim, totalmente diferente, né? A gente, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, e agora? Né? Eu vou ter que implantar minha metodologia de trabalho aqui, mas eu também não posso, eu tenho que entender que o futebol tailandês, principalmente, ali do leste asiático, eles assistem muito os jogos da Premier League, né? Uhum. E então, assim, eles se inspiram a técnica deles em goleiros ingleses, a- até por influência deles assistirem muito, de torcerem por clubes da Premier League. A tendência é eles sempre tentar trabalhar a parte técnica sempre daquilo que eles veem, né? E aí a gente, aos poucos, né, eu fui tentando encaixar a minha metodologia de trabalho. Algumas coisas eu também tive que adaptar, né, àquela situação que eu estava vivendo naquele momento. Mas foi legal, a gente fez um bom trabalho ali, né? E conseguiu contribuir aí na formação de alguns goleiros que hoje, acho que tem dois que tá até no profissional hoje do Buriram, que passou comigo lá na base. Muito bom. Dando continuidade a esse tema que você acabou de falar dos goleiros e tal, tem algum ponto que te marcou durante o seu trabalho com a seleção da Tailândia? Talvez um outro goleiro que você é convocado que te marcou, ou algum jogo específico, ou um microciclo aí de trabalho que você teve com a seleção? Bom, na seleção teve alguns momentos marcantes. O primeiro foi na Copa da Ásia, né? Onde a Tailândia, é, na Copa da Ásia, ela pegou um grupo ali considerado assim um grupo difícil, né, para o futebol tailandês, e tinha Arábia Saudita, Quirguistão e Oman.
Uhum. Teoricamente, os favoritos seriam Arábia Saudita e Omã, né? E a gente acabou fazendo uma primeira fase de Copa da Ásia perfeita. A gente é, foram 3 jogos e a gente conseguiu 3 jogos sem tomar gol. Algo assim, pro nível tailandês, foi algo inédito. Nunca tinha acontecido isso de passar 3 jogos sem tomar gol, né? Numa Copa Asiática. E o momento assim que mais me marcou foi que tinha um goleiro que hoje ele é o segundo goleiro da seleção. Esse garoto, eu falo garoto porque ele tem 30 anos hoje. Ele fazia 4 anos que ele era convocado para a seleção, só que ele nunca tinha tido oportunidade de jogar. Sempre os treinadores que tinham passado ali nesse período o convocavam, só que ele nunca tinha oportunidade, nem em jogo amistoso, nem em eliminatória, nem e não tinha nem jogo pela seleção. E aí, na Copa da Ásia, quando a gente estreou, ganhamos de Kirguistão. Segundo jogo, a gente empatou contra o Oman. E a gente foi para uma situação no último jogo contra a Arábia Saudita, a gente já foi praticamente classificado. Uhum. E aí o treinador, na véspera do jogo, ele falou, na reunião assim, ele falou que ele ia trocar todos os titulares. E ele falou para mim, agora o goleiro, você vê aí se você quer trocar ou não. E aí eu falei, pô, o goleiro titular, 2 jogos sem tomar gol. Tava num Uhum. momento muito bom, tinha feito 2 jogos muito bons. Porém, eu precisava também dar uma oportunidade para esse segundo goleiro, porque ele estava trabalhando bem e ele estava esperando uma hora que ele ia ter que jogar. Uhum. Aí no jogo contra a Arábia Saudita, eu disse pro nosso treinador, eu falei, vamos dar oportunidade pro Saranon, ele está treinando bem, eu acho que faz 4 anos que ele está na seleção, ele precisa jogar, a gente precisa ver ele. E aí a gente colocou ele nesse jogo contra a Arábia. Ele entrou, foi eleito o melhor jogador em campo, ele pegou um pênalti do Canu, jogador do Al Hilal. Uhum. Ele pegou um pênalti com 5 minutos de jogo. A Arábia Saudita teve um pênalti, ele pegou e depois ele ganhou confiança, fez um baita de um jogo. E acho que esse foi um momento assim que mais me marcou, porque para mim seria cômodo eu Claro. manter o goleiro titular, né? Mas assim, eu tive que tomar uma decisão ali e Uhum. eu fui naquilo, na minha convicção. Falei, não, vamos trocar, vamos dar oportunidade. E eu acho que foi bom assim, que Deus abençoou, que deu tudo certo. E ele foi eleito o melhor em campo. A gente passou 3 jogos sem tomar gol, nos classificamos e foi um feito inédito para a Tailândia. Que bacana. Show de bola. Não, e isso aí, né, querendo ou não, se você não coloca ele para jogar ali e vai que acontece alguma coisa durante a competição, ele tem que jogar, talvez ele entraria com uma pressão ainda maior, né, de nunca ter jogado e precisar jogar e ir bem, né? E nesse caso aí ele, na cabeça dele, lógico, a pressão que ele queria jogar, queria se destacar, lógico, queria mostrar o trabalho dele, mas não tinha aquela pressão de ter que ganhar um jogo, acabou se destacando e tenho certeza que ele também lembra desse momento aí pro resto da vida dele, né? Que igual você falou, né? Vários outros Exato. profissionais passaram pela seleção nesses 4 anos que ele esteve lá e ele não teve a oportunidade e você, igual falou, né? Confiou ali no trabalho, o que ele estava mostrando no dia a dia e deu essa oportunidade para ele. Saulo, eu lembro que a gente estava conversando na época lá, estava tendo, né, essas Copas da Ásia e tudo, e você também chegou a participar daquele primeiro momento da eliminatória da Copa, não é isso? Nas primeiras eliminatórias ali, né? Qual que foram Sim, os primeiros desafios ali? Que eu sei que depois teve a troca de comando e tudo. Quais foram os primeiros desafios ali? então, a gente, quando assumiu a seleção da Tailândia, já havia tido 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, né? A Tailândia tinha jogado contra a China em casa, acabou perdendo e ganhou de Singapura. E aí, logo quando terminou
a Copa da Ásia, a gente começou a planejar os jogos das eliminatórias, né? E, e assim, pelas eliminatórias a gente estava num grupo muito difícil, né? Com Coreia do Sul, China e Singapura, né? A Coreia e a China são os grandes favoritos desse grupo, né? Mas aí a gente, quando assumiu ali o trabalho, a gente conseguiu alguns bons resultados, né? Que foi o empate lá na Coreia do Sul, que foi algo marcante também nessa nossa passagem pela seleção. A gente empatou com a Coreia do Sul lá em Seul, 1-1. E depois a gente acabou não classificando para a próxima fase pelo confronto direto. A gente empatou com a China lá na China e chegamos na última rodada com saldo de gol, número de vitórias, tudo igual à China. Só que a gente não classificou foi pelo confronto direto, que havia perdido em casa para a China na primeira rodada das eliminatórias. Mas, assim, foi uma experiência, né, fantástica. Você está trabalhando fazendo uma eliminatória de Copa do Mundo. Acho que, independente qual é a seleção, a atmosfera que você vive ali naqueles jogos é algo incrível. Muito bom. Professor Saulo, dentro desse tema ainda da seleção, como era feito a convocação dos goleiros e se você seguia algum tipo de padrão, vamos colocar assim, indicador de desempenho ou característica que o goleiro apresentava? Bom, eu procurava grande, maior parte dos jogos eu acompanhava em loco, né? Já tinha assim alguns goleiros que estavam eu trabalhava ali com de 7 a 8 nomes na lista, né? De goleiros pré-selecionados, né? E a gente estava sempre aberto a tá vendo novos goleiros, mas a gente tinha assim mais ou menos quatro eram goleiros mais experientes e quatro eram goleiros mais novos, né? Já pensando em preparar uma nova geração, né? Aí quando a gente fazia a convocação, né? O treinador que eu estava trabalhando na seleção, ele me dava muita liberdade, porque eu já havia trabalhado com ele num clube lá na Tailândia e todo o staff era japonês, né? Somente eu, que era o preparador de goleiro brasileiro. O restante dos demais membros da comissão, todos, todos japoneses. E ele deixava eu bem à vontade para estar convocando aquele goleiro assim, que eu quisesse. Aí a gente começou a fazer a convocação e sempre eu levava dois goleiros mais experientes, né, que são aqueles dois que naquele momento estavam em nível melhor. E sempre o terceiro goleiro nas convocações eu ia revezando. Eu ia dando oportunidade para goleiros mais jovens. E eu levei goleiro da seleção sub-23. Então, assim, às vezes, no começo, quando eu comecei a fazer esse trabalho, acho que até a seleção brasileira também estava fazendo, com o Tafarel, sempre dando oportunidade de levar um goleiro mais jovem, né? E foi muito bom. A seleção, com relação a trabalho, é um pouco difícil de você organizar um microciclo de trabalho, porque geralmente quando você recebe o jogador, ele vem para a data FIFA, geralmente a data FIFA aí são de 8 a 10 dias, Uhum. e quando você recebe o atleta, grande maioria das vezes, ele vem de um jogo no dia anterior. Aí ele vem para a seleção. Aí você não tem muito tempo para trabalhar, porque você tem ali mais 2 ou 3 dias para fazer um jogo. Então, assim, o primeiro dia geralmente é focar mais no regenerativo, fazer a recuperação do atleta. Aí no segundo dia, eu sempre gosto
de estudar o adversário, né? Então, eu procurava montar assim o, o meu microciclo de trabalho em cima. Pô, a gente vai jogar com um adversário que exige muito bola aérea. Então, eu procurava focar assim meu trabalho em desenvolver algumas atividades para a gente gerar algumas situações de jogo que vai exigir ele um pouquinho mais na bola aérea, na ou se não, de repente, esse jogo a gente vai ter que usar muito o goleiro, né? Então, com os pés. Então, a gente criava algumas situações de jogo onde o nosso goleiro ele ia ter que ficar numa linha um pouco mais alta, ele ia ter que trabalhar um pouco mais com os pés. E a gente ia procurando criar essas atividades para estar gerando uma situação mais próxima de jogo. Isso aí. Quando você fazia, né? Eu lembro que você postava as fotos lá que você estava, né, assistindo, fazendo o scout dos jogos lá da Tailândia, né? Principalmente da primeira divisão. O que que você olhava ali no goleiro assim? Era o desempenho dele em todo? Ou era assim, precisava de alguma coisa específica, por exemplo, vai ter um jogo da seleção contra, vamos chutar aqui, a China. Talvez é um jogo que vocês vão ter que ser um pouquinho mais reativo, então, pô, preciso de um goleiro que saia bem do gol, que dê bem com chutes de longa distância. Qual que eram os indicadores ali que você olhava ali no dia a dia dos goleiros? Ou assim, não, esse goleiro aqui do Buriram tá bem pra caramba, tá consistente na temporada, tá sem sofrer gol, joga bem com os pés, era mais no geral do goleiro ou tinha alguma coisa mais específica que o treinador principal pedia? Assim, ó, para esse jogo aqui, Saulo, a gente vai ter que precisar de um goleiro que vai propor mais. Então, talvez o goleiro do, sei lá, do Bangkok United que joga mais com o pé. Tô dando uma ideia aqui, nem não conheço o goleiro do Bangkok United, não, mas dando uma ideia. Tipo assim, esse aqui joga um pouquinho mais com o pé, dá uma olhada lá, Saulo, vê se ele tá indo bem mesmo, para ver se a gente convoca ele e tal. Como que funcionava? Bom, assim, a gente analisava o todo, né? É, a performance dele no geral, né? Como que ele estava vindo, na liga. Então, assim, não tinha uma coisa só específica. Inclusive, esse goleiro, você citou aí um exemplo, né, do Bangkok United, ele era o nosso goleiro titular da seleção nesse período e ele continua ainda sendo titular até hoje. E, assim, ele é um goleiro que ele joga muito bem com os pés, né? E lá atrás, quando eu trabalhei com ele no Samut Prakan, a gente já usava muito, porque é, nosso treinador japonês, ele gostava muito da construção com o goleiro, né? Então, assim, a gente inseria ele em algumas atividades que o treinador é, elaborava, então a gente já inseria ele nesse método de trabalho e, assim, como ele já conhecia a gente desde do clube, acabou se tornando mais fácil. Mas, assim, a análise dos goleiros, né, para ser convocado, eu acho que era assim, mais o todo, né? O momento, você tem que entender, pô, o cara tá confiante, tá fazendo bons jogos, né? Acho que ele tá sendo merecedor de uma oportunidade, né? E eu procurei revezar bastante assim o terceiro goleiro, né? De rodar Uhum. para todos os goleiros que estavam se destacando assim no campeonato, sentir, pô, eu tenho uma chance na seleção. Então, eu acho que esse essa oportunidade, eu dei oportunidade a vários goleiros e isso foi legal. Muito Não, bom. legal demais, né? Dar oportunidade para os caras Uhum. que estão, ainda mais os jovens, né? Que já estão jogando num nível um pouquinho mais alto e é um pouquinho mais novo, tem um pouquinho mais de pressão e ele tá indo bem. Você premiar, né? Premiar eles aí com a convocação, acho que é uma coisa muito legal que com certeza todos aí vão lembrar, né? Aquela primeira convocação, né? A gente sempre lembra quem que é o primeiro cara ali, que, né? O Sim, treinador que deu uma moral, né? Deu aquela força, né? eu tive uma experiência lá, né, que também marcou bastante. Eu convoquei um goleiro da segunda divisão, ele tava se destacando na Thai League 2, Uhum. jovem, perfil bom de goleiro. E aí eu falei com o treinador, falei, ó, tô gostando de um goleiro que tá jogando a T2, eu queria ver se eu poderia convocar ele. Ele falou, fica à vontade. Aí quando eu convoquei, a imprensa tailandesa veio falar comigo, por quê, né? Aí eu expliquei que
que ele estava jogando a T2, estava se destacando, e eu estava acompanhando os jogos, e foi legal porque depois acabou dando uma repercussão positiva, que o treinador de goleiro, ele tá vendo tudo que Uhum. quem tá se destacando na T2. Eu não fiquei focado só pode ir o goleiro que tá jogando a primeira divisão. Não, se destacou, tá bem tava, tava fazendo um bom campeonato. Acho que Exato. nada mais justo do que ter uma oportunidade, né? Muito bom, professor. Professor Saulo, saindo um pouco agora dos jogos em si e ir um pouco mais para os treinos. Você poderia definir um pouco a sua metodologia de trabalho, tanto como quando você chegou na Tailândia trabalhando com a base e logo depois com a seleção? Como você pode definir se você usa algum tipo de estratégia, como tem pouco tempo com a seleção, é, e essa avaliação sua também dentro dessas diferentes culturas também? Bom, assim, acho que o método que eu uso é um método global, né? Eu acabei assim, insiro no meus trabalhos situações de jogo, mas também não abro mão de ter um goleiro assim com fundamentos refinado, entendeu? E eu acho que isso daí tem me ajudado, né, até hoje nesses anos aí de carreira como preparador de goleiro a tá fazendo assim sempre bom trabalho, porque assim eu não tenho ficado focado só numa maneira de trabalhar. Sempre procuro ver assim o que está acontecendo no futebol mundial, né? Uhum. E a gente está desenvolvendo trabalhos pô, acho que a tendência hoje se fala muito, o goleiro tem que saber jogar com os pés. Sim, mas a gente também não pode abrir mão de ter um goleiro seguro debaixo das traves, entendeu? Perfeito. Show de bola. Saulo, e chegou algum tempo, por exemplo, na base lá, né, no Burirã, depois foi pro SAMU Pracan. Chegou a ter né, principalmente na base, assim, no profissional um pouquinho mais difícil, mas dependendo do terceiro goleiro ali, às vezes tá um pouquinho mais abaixo. Como que você adaptava seus treinos ali? Porque a gente vai no Brasil ali, você vai no Brasil sub-15, sub-17, clube grande, já tá um nível, já tá, tem goleiros mais homogêneos, né? Então ali o que separa o cara ó, esse cara já tá jogando há mais tempo no Santos, por exemplo. Então, assim, o nível técnico, tático ali, bem parecido, só que às vezes um goleiro tá jogando porque já tem um pouquinho mais de experiência, já tá se destacando mais, às vezes já tá na seleção de base, né? Quando se trata de clube grande no Brasil ali, então o cara acaba tendo a preferência, mas chegando ali na Ásia, né? Aí você vai encontrar, pelo menos eu encontrei aqui também nos Estados Unidos, na Tailândia também, você vai ali no sub-15, três, quatro goleiros, aí você tem três níveis diferentes, três perfis diferentes. Como que você fazia no dia a dia ali para adaptar o seu treino com atletas de diferentes estaturas, diferentes níveis técnicos, né? Entendimento de jogo, por exemplo? Bom, a gente tem que estar bem atento a isso, né? Porque, principalmente na Ásia ali, a cultura dos garotos, né? Que às vezes a gente pegava alguns garotos que não têm a cultura de futebol que a gente tem aqui no Brasil, né? Que desde novinho já são estimulados em escolinhas de futebol, aí, em estar competindo, né? Aqui no Brasil desde de novinho você já está competindo. Eu até costumo brincar, né? Desde criança você está ouvindo, tem que ganhar, né? E lá na Ásia eles não têm essa cultura, né? Principalmente, eu vou dar um exemplo, né? Lá no Burirã teve algumas situações assim de participar, de fazer algumas peneiras, né? E aí você gostar de um goleiro, só que ele não pode ir para Burirã. Por quê? Porque o pai queria que ele ficasse em Bangkok porque tem a escola melhor. Aí você tem que entender, pô, mas ele está priorizando os estudos, né? De repente, aqui no Brasil, se um garoto lá do norte, o Flamengo viu ele, não, ele vai querer vir para o Flamengo, né? E lá na Tailândia já é diferente. Lá os pais, assim, eles priorizam a escola, né? O estudo. Então, assim,
a gente ter que entender que não é a mesma cultura futebolística que a gente vive aqui no Brasil, né? E às vezes você pegava alguns garotos assim que você tinha que ensinar desde o básico, né? A queda, a, o punho. Então, foi assim uma experiência bacana, né? De você poder estar desenvolvendo esses garotos aí desde a formação, né? E, e ver hoje alguns deles no profissional ali é um orgulho, né, pra gente. Muito bom, professor Saulo. Dentro desse tema, dessa dimensão também, teve alguma situação assim que você vivenciou que foi um pouco mais complexa? Talvez durante um jogo que o goleiro teve algum descuido e durante o intervalo você teve que conversar, sentar com ele, ajustar algum ponto, ou algum outro tipo de situação também de pressão externa, de resultado dentro do jogo que você teve que lidar com essa situação e logo reverter essa situação também. Bom, assim, eu tive uma situação que aconteceu com a seleção da Tailândia, né? A gente estava jogando uma Copa Mitsubishi e aí durante o jogo a, a gente estava jogando contra a Malásia e a Malásia optou por uma estratégia nas bolas paradas, de colocar assim uma barreira ali na frente do goleiro. Eles colocavam quatro jogadores é, na frente do nosso goleiro ali na hora do escanteio. E eu percebi que o nosso goleiro estava, ele assim, ele tirou ele de uma zona de conforto Uhum. e ele ficou ali meio que podemos dizer em estado de choque, Aham. incomodado com aquela situação. E eu peguei na hora, eu falei com um jogador lá, né, da nossa equipe, falei, ó, cai para a gente poder é, chamar aqui, porque eu preciso falar com ele. Uhum. Aí esse jogador caiu para ser atendido, e aí eu chamei ele rapidamente na beira do campo e passei para ele a informação. Falei, ó, não se preocupe, presta atenção, foca na bola, na batida do escanteio. Não se preocupe que eles estão te pressionando ali. Uhum. Se eles tocarem em você, o árbitro vai dar falta, né? A tendência é dar falta, mas não fique em pânico, querendo empurrar, querendo. Porque isso daí vai tirar a sua concentração. Perfeito. E aí acabou que a gente corrigiu isso rapidamente ali no primeiro tempo, né? E passou o jogo todo eles fazendo isso daí, mas assim, depois que teve essa pausa, que eu passei essa informação, esse feedback para ele, aí ele acabou assim, no desenrolar do jogo, é, aceitando aquele posicionamento desconfortável que ele estava ali, com aquela linha de bloqueio do ataque da Malásia, mas ele acabou fazendo boas ações e acabou assim fazendo um bom jogo até. Perfeito. Não, eu sempre falo que isso é engraçado porque essas experiências, assim, às vezes ela pode acontecer com a gente no futuro, né? Aí eu tava contando outro dia com o pessoal aqui que teve um jogo nosso contra o LFC 2 e tava muito calor. E geralmente esse Seattle não é muito quente, mesmo no verão não é muito quente. Só que ele tava no sintético, tava muito quente e eu tava com os pênaltis no iPad. Aí ficou muito quente, o que aconteceu? Superaqueceu o iPad desligou. Chegou na hora do pênalti, cadê a cobrança dos caras? Não tinha. O que o iPad não queria ligar de novo. Então, tipo assim, então são coisas que acontecem né, ruins ali do momento, que na verdade eu nem achei ruim, que eu falei assim, quero ver se o goleiro lembra de algum dos pênaltis que ele Exato. estudou. E no segundo eu falei assim, quero ver se ele tem a intuição também de fazer a defesa, não ficar sempre esperando a minha análise para mostrar para ele onde o cara vai bater, né? Então, assim, mas aí hoje, por exemplo, pô, quando tá calor, sei que vou olhar lá, a temperatura tá calor, pã, aí eu faço a impressão do pênalti e levo o iPad também. Mas essas coisas que acontecem, assim, às vezes que ali numa informação, num intervalo de jogo, você consegue ajustar um pouquinho e consegue
reverter na situação. Às vezes, nesse caso, eu não consegui reverter, mas acontece muito e a gente é sempre um aprendizado, né, para a gente aí no decorrer da carreira. Saulo, Exatamente. fala pra gente um momento assim, né, durante sua carreira, você já tem vários anos aí de experiência aí, um momento assim que te ensinou algo muito importante que você lembra assim no seu dia a dia até hoje, né? Pode ser dentro do campo ou fora do campo, pode ser questão contratual, questão, né, qualquer coisa aí relacionada ao futebol, assim. Pô, teve vários, alguns eu vivi uma situação em 2017 que ficou muito marcado, que foi o título da Ponte Preta no Sub-17. A gente foi campeão paulista em cima do Palmeiras. O Palmeiras estava com um time muito bom e era o grande favorito, né? Aí eu lembro que naquela final, no primeiro jogo da final foi em Itu. A gente saiu atrás do marcador, empatou, e aí no último lance do jogo a gente tomou o gol da virada contra o Palmeiras. Tomamos o gol da virada, e aí os nossos jogadores, assim que a gente toma o gol, os 11 desabou em campo. Já nos acréscimos, né? Eu falei, aí eu tava ali encostei no treinador, era o Max Sandro, e aí a gente vendo os jogadores tudo no chão ali, falei, caramba, a gente não perdeu esse título ainda, a gente precisamos reverter isso daí. Aí o juiz já encerra o jogo, coloca a bola no meio, o juiz encerra o jogo, os nossos jogadores desabados, todos desabaram ali no chão. Aí eu peguei e falei, não, precisamos fazer alguma coisa diferente aqui. Entrei no campo, falei pro Max Sandro, vamos levantar os meninos aí, porque não acabou não. Aí a gente entrou no campo ali, foi levantando os jogadores, e aí nisso um membro da comissão técnica do Palmeiras lá acabou se, se exaltando ali na comemoração, né? E a gente acabou ali entrando numa discussão ali, e aquilo ali meio que deu um, deu um gás para o nosso time, e tinha alguns jogadores ali que já estavam no chão, se lamentando ali, pô, a derrota, né? Aí aquela confusão que deu ali, a gente, o nosso staff com a comissão técnica do Palmeiras ali, deu um up, os meninos levantaram e já, não acabou não, vamos lá, agora é na nossa casa, e ficou aquele clima ali, falou, não, agora a gente vai virar, vamos conseguir reverter no jogo da volta. E aí no jogo da volta a gente acabou fazendo 3-1 no Palmeiras. Foi uma semana assim que os meninos da nossa equipe ali ficou assim a semana toda meio que entalado ali com aquela derrota, né? E a maneira que o pessoal do Palmeiras tinha comemorado no final do jogo. E assim, me marcou muito porque eu assim tive essa percepção, falei, pô, não acabou, nós precisamos fazer alguma coisa diferente. E aquela meio que aquela confusão que foi criada ali, acabou nos dando um gás, né? Fizemos uma semana muito boa e aí acabou que a Ponte Preta conquistou o título. A gente foi campeão em cima do Palmeiras, que era todo favorito, e isso daí me marcou bastante, sabe? Porque eu acho que, assim, eu consegui ajudar a reverter um ambiente que estava desfavorável a nós. Perfeito, professor Saulo. É muito bom a conversa até agora. É, a gente pode sacar alguns pontos aí também importantes, né, que você mencionado. E dentre eles, agora eu queria que você passasse como uma mensagem também para todos os goleiros ou treinadores de goleiros que estão começando, que já tem mais ou menos algum caminho andado. É, tanto treinadores quanto treinadoras de goleiros também que acompanham a gente.
que alguma delas também mandam mensagem, é interessada, sempre tentando buscar a evolução. E uma mensagem com todos esses anos de experiência que você tem, tudo o que você acabou de comentar com a gente, que você pode passar para eles também aqui. Bom, eu vejo que a nossa categoria, né, dos preparadores de goleiro estão evoluindo, né? Cada ano que passa, a gente vê novos profissionais chegando no mercado e fazendo bons trabalhos, né? É, eu, assim, eu aprendi muito estando trabalhando fora do país, principalmente quando eu agora na seleção, que eu estava inserido numa comissão técnica com todos japoneses, né? Eu aprendi muito com eles. É, o treinador japonês, até na J-League, geralmente ele deixa os treinadores de goleiro responsável pela bola parada. Uhum. E eu confesso que no início, quando ele me falou isso, eu trabalhava no clube ainda com ele, isso gerou um desconforto, sabe? E porque aqui no Brasil, a, a gente tem meio que uma cultura que o treinador de goleiro ele é responsável só pelo goleiro. Ele Uhum. vai, aquece o goleiro dele, depois alguns ficam ali na beira do campo batendo papo ali com o massagista, com outro membro da comissão e meio que acha que acabou o trabalho, né? E assim, eu aprendi muito que não é assim. O treinador de goleiro ele tem que estar inserido ali no trabalho do treinador também, ele tem que ficar atento aos detalhes, né? Que nem no meu caso na seleção era as bolas paradas, então assim, eu analisava o adversário, eu organizava, ajudava a organizar o nosso sistema defensivo nas bolas paradas, e isso daí, assim, me fez crescer muito profissionalmente. Uhum. E a mensagem que eu queria passar para quem está começando agora, né, que, que como treinador de goleiro, você tem que fazer sempre algo a mais quando você está numa comissão técnica. Não achar assim, minha função é só o goleiro e aqueci o goleiro, treinei o goleiro e já acabou. Não, sempre estar atento aos detalhes, a estar ali ter uma percepção daquilo que está acontecendo, né? Que o treinador tá querendo, de repente na parte tática defensiva, né? Então sempre estar atento a isso. E assim, a mensagem que eu passo a essa nova geração de preparadores de goleiro que está vindo aí, que eles procurem sempre estar atento a isso, a esses detalhes, né? Se você tiver uma abertura do seu treinador aí no seu clube, a estar fazendo algo mais na comissão técnica, que você venha a somar a isso que eu acho que é muito importante. Não ser apenas o treinador de goleiro que vai estar ali para aquecer o goleiro Exato. e não se preocupar com o que está acontecendo no jogo, né? Eu acho que a gente tem que tá muito atento a todos os detalhes. Perfeito, perfeito. Verdade, e eu sempre falo isso aqui, principalmente fora do país, né? O treinador de goleiro hoje ele virou um auxiliar, né? Então, bem mencionado por você, e principalmente nas bolas paradas. Alguns clubes tem até o treinador de goleiro ajuda ali na ajudar ali na back four, né? Na linha de quatro ali defensiva. Então a gente consegue, os treinadores principais eles pedem muito a gente, por a gente ter essa conexão ali com a última linha de defesa ali para poder ajudar e ajustar posicionamento corporal, alguma atividade. Essa parte de bola parada principalmente defensiva, mas hoje, por exemplo, eu faço a parte ofensiva também, então sempre importante, né, a gente estar ligado aí nesses quesitos para poder estar ajudando. E às vezes, igual eu falo, às vezes está numa comissão que não tem o staff completo, e às vezes o treinador de goleiro vai pedir uma ajuda ali, a gente tem que estar sempre preparado, estar estudando, né, entender um pouquinho das variações ali, dos tipos de marcação, né, ou até os tipos de como atacar, né, o adversário, fazer essas análises para poder estar
preparado para não perder as oportunidades, igual você falou, né? Não só entender de goleiro, mas entender de um todo, né? Se é da parte defensiva num todo ali da equipe, ou na parte principalmente de construção, se é um treinador que vai utilizar o goleiro um pouquinho mais ali, né? É isso aí. Perfeito, perfeito. Exatamente. Professor Saulo, te agradecer então pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi uma satisfação enorme te receber aqui. E muito obrigado pela conversa, né? Pelo bate-papo aqui nosso, de você tá apresentando como foi sua experiência. Então, muito obrigado pela, pela, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar falando com vocês aí. Espero ter somado aí, né, com o pessoal que tá vindo aí, né, fazendo esse podcast aí e que possa estar ajudando aí também aqueles que ainda pretendem no futuro iniciar uma carreira fora do país, né, que eles possam tá sempre a gente, eu acho que assim, se você sempre pegar uma coisinha, pô, esse profissional aqui me passou uma dica importante, aí você vai chegar lá fora, você vai estar mais preparado para realizar seu trabalho. E Total. eu só agradecer aí, Fred, pelo convite, estamos à disposição aí sempre que precisar, a gente está somando forças aí, né, nessa preparação de goleiro aí. É isso aí. Muito obrigado, Saulo, mais uma vez, né? E eu sempre falo, né? Os profissionais brasileiros, né? Principalmente, a gente vem para fora do país, a gente está elevando o nível, né? Isso aí é o que o professor Saulo fez aí, né? Vem fazendo nos últimos 7, 8 anos aí já na carreira internacional, Uhum. né? Seleção tailandesa não é para qualquer um, né? Igual você falou aí, que independente do país, né? Participar de eliminatórias, de Copas da Ásia, etc. Isso aí é uma coisa que eleva o nível da nossa preparação de goleiro no Brasil, né? Então valoriza ainda mais, né? Uma posição que já é valorizada nossa aí no Brasil, mas aqui fora, quanto melhor a gente faz o trabalho, melhor para todo mundo, para as próximas gerações, né? Que a gente não está fazendo para a gente, né? A gente está fazendo para quem vai vir aí depois da gente ter essa oportunidade também para continuar abrindo os caminhos aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí no Goleiro Total, né? Deixa o seu comentário aí, deixa a sua uma referência de alguém que vocês queiram que a gente possa trazer nos próximos episódios aí e a gente possa estar se falando. Quem sabe aí em breve um curso aí de bola parada aí do Goleiro Total, beleza? Tamo Excelente. junto aí a Legal. todos. Muito obrigado. Valeu, Filipão. Valeu, Abraço a Saulo. todos. E até a próxima. Valeu, um abraço.